negócio é o seguinte, eu ganhei mais de 15 milhões e 600 mil reais na bolsa somente nesse ano de 2023. E nesse vídeo eu quero te explicar como é que isso aconteceu e te mostrar quanto desse resultado foi de dividendos, quanto foi de valorização, como funciona o meu sistema de seleção de ações, é claro, o que eu estou fazendo para melhorar o resultado e também para preservar o meu patrimônio, o patrimônio dos nossos clientes aqui no Clube do Valor. Se isso parece interessante, presta muita atenção nesse vídeo e já comenta aqui, nesse ano você está tendo bons resultados? Se sim, quanto é que você está ganhando? Compartilha aqui comigo. Buenas, antes de mais nada, por questões de transparência e para trazer o contexto adequado às coisas aqui, eu queria dizer que eu adoraria ter ganho essa grana, ter tido esse resultado aqui na minha pessoa física. Mas quando eu falo que eu ganhei 15 milhões de reais na bolsa nesse ano, eu estou falando aqui como cofundador do Clube do Valor, como gestor profissional de investimentos e me referindo aqui ao resultado do nosso fundo de investimentos em ações. Aqui no Clube do Valor, o fundo de investimentos em ações que os nossos clientes de Wealth, muitos deles investem a parte da carteira deles em ações brasileiras. Esse aqui é basicamente o resultado da nossa estratégia na prática, cota pública auditada, aí dando a cara a tapa e aplicando na prática aquilo que eu ensino aqui praticamente todos os dias no YouTube. Agora, como é que a gente investe? Como é o nosso processo de seleção de ações? Se você é clubista há mais tempo, você deve ter visto muitos vídeos meus falando sobre as ações mais baratas da bolsa, sobre a minha estratégia de seleção de ações, falando sobre uma ação específica e te mostrando no meu ranking se ela tá barata ou não. Mas se você quiser solidificar esse conhecimento, ou se você é novo aqui, presta atenção nos próximos 30 segundos, senão você pode pular os próximos 30 segundos, porque basicamente eu quero dizer que a gente aqui compra ações baratas usando um sistema de investimentos totalmente quantitativo, ou seja, a gente se baseia apenas em dados, apenas em números para decidir quais ações comprar, para decidir quando comprar e quando vender uma ação. Comprando 20 das ações mais baratas da bolsa, ordenadas por Earning Yield, que é o lucro operacional dividido por quanto vale uma empresa, e mantendo aí sempre 20 ações na carteira. Uma estratégia de investimentos que eu trouxe aqui para o Brasil alguns anos atrás, mas que tem como base a filosofia do investimento em valor profundo, uma filosofia que é muito mais antiga do que a minha própria vida, O pessoal fala em investimento em valor desde os anos 1930, até um pouco antes disso, quando o Benjamin Graham começou a falar, melhor, a escrever sobre isso. E tem vários estudos aí que mostram como o investimento em valor funciona. Um deles é do livro Stocks for the Long Run, investindo em ações por longo prazo, que mostra como as carteiras de ações com baixo preço por lucro, na média, tiveram resultados melhores do que as carteiras com alto preço com lucro. De certa forma, a própria história mostra como investir assim funciona. O Warren Buffett, muito conhecido hoje por investir em empresas de muita qualidade, dizendo que é melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que o contrário. Lá no início da carreira dele, quando ele geria dinheiro de umas partnerships, que seria tipo o equivalente ao fundo de investimentos em ações na época, ele teve esse resultado aqui brilhante, que teria transformado cada 100 mil dólares em 2,7 milhões de dólares em pouco mais de uma década, um resultado aí bem acima da bolsa norte-americana, na faixa de 31,6% ao ano. Mas como esse aqui não é um vídeo exatamente sobre como eu invisto em ações, sobre o passo a passo da minha estratégia, eu queria te dizer que ela está muito bem explicada nesse e-book aqui, em que eu explico um pouco melhor a origem da estratégia, o processo para chegar numa lista de ações baratas, e ainda revelo 10 ações baratas nesse mês. E você pode baixar esse e-book de forma totalmente gratuita, se quiser ir além nos seus conhecimentos, apertando nesse botão aqui. Dito isso, Ramiro, qual foi o resultado da estratégia? O que eu preciso saber para investir com ela? Como é que eu posso fazer para investir com ela? E principalmente, o que você está fazendo aí na tua carteira? Está comprando mais ações? Eu vou revelar tudo isso a partir daqui, começando pelos resultados da estratégia. Tem basicamente 3 formas que eu posso te mostrar aqui o resultado histórico da estratégia, as ações mais baratas da bolsa, e entender o resultado histórico é um dos fatores que você precisa tomar conhecimento para decidir se você vai investir com essa estratégia ou não. Mas basicamente, quando eu comecei o Clube do Valor, lá em 2016, eu já estava com aquela ideia de investir com base em sistemas, estratégias quantitativas na minha cabeça. Eu fiz um backtest para ver qual teria sido o resultado histórico da minha estratégia de seleção de ações, e hoje a minha equipe, o Clube do Valor, a equipe da nossa empresa, muito qualificada, com muitas pessoas trabalhando só nisso, que nem aparece aqui nos vídeos, ela mantém atualizado esse backtest, e na última versão aqui, que eu encontrei uma forma bonita de expor, a estratégia apresentava um retorno histórico de 31,79% ao ano, muito acima do Ibovespa, também com métricas de risco bem melhores do que a do Ibovespa. Aqui cabe, um disclaimer. Num backtest, a gente não considera os custos, a gente não considera imposto de renda, a gente não considera a corretagem. E também, além disso, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, a gente nem chega perto aqui de estimar ou de orientar as pessoas a esperar um retorno nessa faixa futuro. O que eu espero de uma carteira de ações brasileiras no longuíssimo prazo é 10% ao ano acima da inflação. Essa é a minha estimativa aí mais ousada
aí de longo prazo, beleza? Tem também o resultado de um dos nossos clientes mais antigos aqui no Clube do Valor, cuja carteira de ações brasileiras, lá desde o final de 2016, deu 318%, ou seja, 230% acima do Ibovespa, que a carteira de ações brasileiras é parte da carteira total dele, e o resultado da carteira total desse cliente, ano a ano, é com uma volatilidade, como você pode ver aqui, bem menor do que apenas uma carteira de ações, até porque essa é uma carteira diversificada de investimento, que basicamente mais que dobrou o patrimônio desse cliente desde o início. Uma das principais formas que a gente tem, né, de mostrar na prática resultados num prazo um pouquinho mais longo, isso aqui não é backtest, a carteira é real de uma pessoa real, mas tem também os resultados da nossa carteira de ações brasileiras desde 2020, quando a gente transformou a estratégia num fundo de investimentos em ações, e muitos dos nossos clientes de Wealth aqui investem. E aí, num fundo de investimentos em ações, a cota é pública, ela é auditada e é disponível aí diariamente para quem quiser conferir. Eu já vou mostrar os resultados desse fundo de investimento em ações. Mas antes eu queria trazer 5 coisas que eu acredito que todo investidor tem que saber antes de decidir investir com base numa estratégia pré-determinada de seleção de ações. Falei agora há pouco que entender o retorno histórico é um dos fatores. Tem outros, como por exemplo, entender o conceito de zona de desconforto. A zona de desconforto é você simular uma determinada queda da tua carteira de ações, né, do ponto máximo ao mínimo, que seja desconfortável para ti e entender em quantos % dos dias a tua carteira estaria caindo mais do que esse percentual de zona de desconforto do ponto máximo ao mínimo. Um exemplo, o Ibovespa, tá? Em 75% dos dias ele está caindo mais do que 5% em relação ao topo histórico. Mas se a gente aumentar isso aqui para 20%, que é uma queda bem grande, vai perceber que em 38% dos dias o Ibovespa está caindo mais do que 20% em relação ao topo histórico. Se a gente botar aqui 40%, ainda assim, em muitas vezes, em muitos momentos, o Ibovespa está caindo pra caramba em relação ao topo histórico. Esse é um dos fatores que você tem que entender. A pior coisa que existe é o investidor se sentir muito desconfortável quando a carteira está caindo e aí vender as ações na baixa. Outra métrica para entender melhor o risco é essa aqui, tá? Entender o drawdown histórico daquilo que tu está investindo. Esse gráfico aqui, o ponto máximo é 0%, 0% quando a bolsa não está caindo, ela está na máxima histórica, e o ponto mínimo é os patamares aí que ela já caiu no passado. Você pode ver que é bem comum a bolsa cair 40% em determinadas crises, é muito comum ela estar ali 20% abaixo da máxima histórica, enfim, é algo que você precisa saber para não ser pego de surpresa. E se você pega de surpresa e vende ações na baixa, você vai estar perdendo dinheiro. Outra coisa essencial aqui é você ter visão e horizonte de longo prazo. Olha só que loucura isso aqui, tá? Se a gente olhar o Ibovespa fechado no mês a mês, essa é a característica aqui da oscilação da bolsa. Pegar os mesmos dados, mas mostrar apenas o fechamento de ano em ano, esse aqui fica o gráfico, um pouco menos zigue-zagueado. Se olhar o resultado de 3 em 3 anos, o gráfico fica assim, e se olhar o fechamento de 6 em 6 anos, toda aquela volatilidade, aquele zigue-zague, fica bem mais tranquilo de aguentar. Então você tem que pensar sempre em enxergar resultados em horizontes mais longos. O que mais você tem que saber? Você tem que saber que essa estratégia nem sempre vai vencer a bolsa de valores, aliás, nenhuma estratégia vai estar sempre vencendo a bolsa. Caso das ações mais baratas da bolsa, tem vários períodos de 60 meses em que ela perde para a bolsa, em que ela perdeu historicamente, é importante entender isso. E por fim, o quinto ponto e mais importante é você compreender que uma estratégia boa de seleção de ações não é tudo. Você precisa ir além se o seu real interesse é preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Você não pode ficar refém apenas de uma classe de ativos, né, de ações brasileiras. Isso aumenta muito o teu risco de ter maus resultados no longo prazo. É justamente isso que a gente faz aqui para os nossos clientes de Wealth. A gente monta uma carteira global de investimento. O global não é necessariamente no exterior, e sim considerando várias classes de ativos e não só ações. A gente conhece cada um dos nossos clientes, desenha uma carteira feita sob medida para ele, depois de conhecer ele, e ajuda ele, seja com recomendações, seja assumindo a gestão da carteira, a decidir quais ativos comprar e quando vender. Então esse resultado aqui que eu mostrei de um dos nossos clientes mais antigos é da carteira global dele. Carteira global que nesse caso tem esta composição aqui. Esse era um investidor que tinha muitos imóveis, vendeu alguns para montar uma carteira de investimentos. Como ele investia bastante em imóveis, essa carteira não tem fundos imobiliários e tem uma composição bem moderada. E se você quiser saber como a gente pode te ajudar a investir assim, caso você tenha 500 mil reais ou mais para investir, ou seja, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, pode apertar nesse botão aqui e preencher o rápido formulário para que a gente entre em contato contigo para te explicar sobre os nossos serviços de Wealth. Os serviços de Wealth a gente te ajuda a fazer, a colocar em prática as estratégias. Outra forma de investir como a gente investe é aprendendo com conhecimento. Nesse caso, no próximo dia 21 de agosto, eu vou revelar o passo a passo da nossa estratégia numa aula chamada Carteira Imbatível. Eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimento para proteger e multiplicar
o seu patrimônio, uma carteira feita sob medida para ti. Não vai ter venda de curso no final dessa aula, né? Caso você tenha medo disso, que algumas pessoas têm medo, você pode escrever na aula apertando nesse botão aqui. Por fim, os resultados aí da nossa estratégia de seleção de ações nesse ano. Nesse ano, nosso fundo de ações está subindo aí mais ou menos 14,34%, mais ou menos 4,5% acima do Ibovespa no período. Até o final de julho, do resultado do fundo, cerca de 13,5% era recebimento de dividendos, teve um pouquinho também de receita de aluguel de ações e da pequena parte da carteira parada em caixa, mas o grosso mesmo da performance veio pela alta das ações. E você pode pensar, poxa, que legal, vocês estão subindo mais do que o Ibovespa porque estão fazendo um bom trabalho? Sendo totalmente franco, não é por isso. Curto prazo, período de 8 meses, que é o que a gente estava dando até aqui, nem 8, né? 7 meses, o mercado é completamente aleatório. Eu acho muito errado avaliar a performance de uma carteira de longo prazo em alguns meses e também em alguns anos, né? O ideal seria avaliar de 5 anos para cima. No caso aqui do nosso fundo, a gente pode olhar para os últimos 12 meses, em que a gente está perdendo do Ibovespa, nos últimos 24 meses, em que a gente está ganhando por uma pequena margem. Podemos olhar para os últimos 36 meses, em que a gente está ganhando por uma margem um pouco melhor, de 12 pontos percentual de diferença, ou desde o início do fundo, que a gente vence por uma margem, aí passou a maior parte dele vencendo, mas ainda assim, aqui é um prazo relativamente curto. Eu acho errado avaliar e mensurar a performance de um ativo no curto prazo. Essa chamada aqui para chamar a tua atenção e tentar te ajudar a tomar boas decisões. Basicamente, o que eu vou fazer daqui para frente é seguir a estratégia com disciplina e, no máximo, fazer pequenos rebalanceamentos, que é quando eu pego a minha carteira de investimentos, vejo como ela está e faço as operações necessárias para trazê-la de volta ao alvo que eu tenho de como investir. Coisa que a gente faz com nossos clientes de Wealth e que eu vou te ensinar na aula Carteira Imbatível. Dito isso, próximos passos. Conhecer melhor a estratégia vai estar aqui nesse e-book das ações mais baratas da Bolsa nesse mês. E caso seja investidor de longo prazo, tem um alerta muito importante que eu fiz esses dias aqui, que você tem que dar uma olhada. Grande abraço e até mais.